Olá, meus alunos. Essa é a nossa primeira videoaula gravada, agora na época da pandemia. Hoje eu vou tratar com o segundo ano, é uma matéria do segundo bimestre, denominada Establishment versus Outsiders. Professor, que palavra bonita é essa? Calma, meu querido, calma. Eu também tenho problemas com ela, eu escrevo ela numa folha de sulfite. Establishment. No Brasil significa estabelecidos. Establishment. Professor, o que seria isso? Os donos da terra, os que vivem já em uma cidade, os donos do país. Mas dono de um país tem? Calma, devagarzinho a gente explica. E estabelecidos ou establishment versus outsiders. Olha que palavra bonita. Outsiders. Outsider no plural, outsiders em inglês. Que se você traduzir, eu não coloquei a tradução embaixo, porque eu achei mais fácil, né? É o forasteiro. O de fora, o out, né? O que vem de longe, aquele que vem e não devia, na concepção dos esclarecidos, dos estabelecidos. Vamos dizer o seguinte, por exemplo, nós tivemos agora, recentemente, no Brasil, há 6 meses, 7 meses atrás, uma grande onda migratória vindo da Venezuela. Os estabelecidos do estado de Roraima não ficaram felizes com aquilo. Por quê? Vou te dar um motivo. Eles lotam a cidade, pois não tem dinheiro para alugar a casa. A cidade fica com as suas ruas com cheiro de xixi e excrementos humanos. Se muitos deles ficam doentes, procuram assistência médica no SUS, no hospital da cidade pequena, que já tem poucos leitos. De repente aquele povo todo chegando e ficando doente, você tem que abrigar esse povo. Eles trazem família, criança. Essa criança tem que ser educada. Muitos vão matricular os seus filhos na escola. Então há uma demanda. Até o prefeito quer morrer de raiva. Fala, meu Deus, onde eu vou matricular essa criança? Se ele segue os direitos universais da criança, né? Eu falo assim, eu tenho que oferecer matrícula para essa criança que está na área de alfabetização. Mas aonde? Eu não tenho salas o suficiente. E não tem mesmo, gente. Você sabe que até em Barretos. Com licença, gente. Um pouquinho de sede, tá? Já estou gravando algumas aulas antes. Até em Barretos falta creche para nós que estamos estabelecidos. A população local às vezes disputa vaga e tem que esperar vaga para obter, né? Então, o outsider, né, como o nome diz aqui, né, o forasteiro, o outsider, ele cria muitos problemas. Esse é um deles. Aí, tirando o fato de que ele vai brigar nas ruas, ele é violento, aí vem aquele problema de novo, rouba, às vezes porque não tem dinheiro, ele rouba para comer, esfaqueia alguém da própria etnia, do próprio grupo social, há brigas internas, há uso de drogas, há prostituição. Olha só, vou dar um exemplo grande disso que o Trump se elegeu nas eleições. E todo mundo sabe, eu não sou direitista, hein? Me esquece, mas vou usar o discurso dele. Os homens mexicanos são traficantes e as mulheres são prostitutas. Eu vou deportá-los para o México. Eu vou construir um muro enorme separando os Estados Unidos do México. E quem vai pagar a conta é o governo mexicano. Eita! Os estabelecidos, o establishment norte-americano amou o discurso do Trump. Quem é racista, quem não gosta do hispânico, falou, é no Trump que eu voto. É no Trump, ele é o meu candidato. Então você vê que o establishment, e esse assunto que nós estamos tratando do outsider, é um assunto muito relacionado ao racismo. Aquelas ondas migratórias que tiveram há um ano mais ou menos, lá na Itália, sempre ocorre no verão, né? Que todo mundo queria sair da África
e como o local mais perto ali, que dá para chegar mais perto, é a Itália, saía naqueles botinhos ruins, fraquinhos, e muitos africanos acabava a gasolina, acabava a água potável e queriam chegar no continente da Europa. Às vezes algumas nações impediam, barravam que o socorro humano chegasse. Ficava aquela briga humanitária, vai acudir ou não vai acudir? Até que algumas nações recebiam elas num porto, mas era um porto cercado por uma tela, um alambrado enorme, e elas não podiam entrar dentro do continente europeu. Então, que vocês entendam isso, que establishment e outsiders trata-se de quem é o dono do poder. Desculpa, a garganta vai ressecando. E quem não tem nada. Vamos tratar isso em política? Em política ocorre o seguinte. Nós tivemos uma eleição há 1 ano e meio atrás, onde o Geraldo Alckmin, o Haddad, que já tinha sido prefeito de São Paulo, o Geraldo Alckmin, acho que 2 vezes governador de São Paulo, e tinha mais nomes disputando a presidência, né? Então esses caras eram considerados os estabelecimentos, os caras que têm experiência, que sabem fazer uma coisa. E de repente desponta um cara fora do páreo, né? Um outsider da política. Professor, mas o presidente Bolsonaro vivia 28 na Câmara de Deputados. Espera uma coisa. Você viver 28 anos sem administrar... Bolsonaro não tinha experiência de administrar uma cidade do tamanho de Colina, ou de Barretos, ou de São José do Rio Preto, ou de Ribeirão Preto. Ele não sabia administrar nada. Ele só vivia ali para aprovar, aprova ou desaprova projetos. Aí vem esse outsider e ganha a eleição. Vou te dar outro exemplo de outsider. Estavam disputando a política aqui com Márcio França, João Dória, não lembro o nome de outros agora também, que essa memória minha não é tão grande assim não. Os dois grandes. Márcio França já foi prefeito várias vezes da Baixada Santista. Aí vem o João Dória dizendo, eu não sou político, eu sou um administrador, João Dória é o outsider da política, um cara de fora que não tinha nada, um forasteiro que vem e se implanta dentro da política paulista. E agora tem sonhos maiores, né? Então eu quero que você entenda o seguinte, o estabelecimento e o outsider estão aí em nossas vidas, competem pela nossa atenção, está muito ligada ao tema de racismo, xenofobia, que é o ódio e aversão ao estrangeiro, a chamada aculturação, assimilação cultural. Vou dar um exemplo, né? O que seria essa assimilação cultural? Vamos supor, há 100 anos, a minha família chegou aqui nessa região, na verdade chegou em Ribeirão Preto. Nós viemos da Itália, viemos todos naquele navio, né, dos meus bisavós, para colher café, pobres e miseráveis italianos. Aí alguns esparramaram ali por essa região, fomos esparramando. Barretos, eu parei aqui em Barretos, minha mãe e meu pai resolveram parar aqui nessa região, né? 150 quilômetros de distância de onde meus tataravós de origem desceram. Mas da cultura que nós trouxemos, seja que passou-se os anos, agora a gente se sente um local. Porque da nossa culinária tem a polenta, tem o macarrão do domingo, tem a pizza. Nunca vi um país, né, Estados Unidos, Brasil, ter tanta pizzaria. Então houve uma assimilação da cultura do outsider. Quando você fenotipamente ou genotipamente corresponde aos estabelecidos, é mais fácil a aculturação e a assimilação de seus gostos. Garganta seca, gente. Água em mim. E outros povos que vieram também tiveram uma boa assimilação cultural. E há outros povos que existem aqui que sofrem o preconceito e o racismo.
Vamos falar, por exemplo, dos nossos contemporâneos que vivem conosco nessa mesma época, nordestinos, que migram para a cidade de São Paulo. Aí vem aquela fala sempre, né? O nordestino, o baiano, para todo mundo ou é paraíba ou é baiano. Na fala você já adjetiva o sujeito, já o classifica como sendo de um estado só, como se houvesse na região Nordeste ou é paraíba ou é baiano. Então isso são maneiras que nós, os da terra, os do estado de São Paulo, os estabelecidos, tratamos os outsiders, que são os de fora. Né? Mas se você viajar, se você for para os Estados Unidos, meu querido, você deixa de ser um estabelecido e passa a ser um outsider lá. Lá vão te tratar como um hispânico, como nós somos brasileiros, né? Não pensa que nós somos muito bem queridos, não. Nós temos uma má fama lá nos Estados Unidos, né? E agora, principalmente por causa dessa pandemia, eu tenho até medo desse povo que ainda vai para lá, desse governo que você vai fazendo conosco, que pecha, que apelido, qual vai ser o preconceito que vão ter em cima de nós. Então, é de se pensar a longo prazo, tá? Então eu queria deixar, estou finalizando aqui, esclarecido para você. De novo, gente, estabelecimento, uma palavra bonita para você usar, né? Saber que estabelecimento é os estabelecidos, os donos, né? Os delegados, os juízes, os coronéis da terra, desse Brasil, desse Nordeste, dessa cidade, que aqui nós temos coronéis também, né? Os que mandam na cidade, mandam e desmandam, que elegem e deselegem prefeito à vontade. E nós temos os outsiders. Né? Aqui na sua terra, você é um estabelecido. A hora que você sai para fora, você é um outsider. Vai viajar para os Estados Unidos para ver como você vai ser tratado na ponta do pé pelos americanos lá, entendeu? Então tem lugar que você é estabelecido. Parabéns para você. Tem lugar que se você for viajar, você é outsider. Professor, mas isso não é o termo migrante, imigrante? Também se relaciona a isso. Mas hoje nós estamos usando palavras bonitinhas. Você é o forasteiro outsider. Fica aí, depois das atividades sobre isso eu passo. É só assistir o vídeo que eu vou fazer perguntas em cima do vídeo, tá? Depois eu mando as questões por escrito para vocês. Um abraço. Desligando.